A festa da Cera da Bonança surgiu no ano de 1883. Faz neste ano 137 anos, que já é uma data bonita. Surgiu pela mão dos pescadores. Temos que distinguir aqui duas situações. É que em Vila Praia de Âncora, a antiga freguesia de Gontinhães, existiam duas comunidades profissionais distintas. A comunidade dos lavradores e a comunidade dos pescadores. Os lavradores viviam a cerca de 1,5 km daqui. Os pescadores viviam aqui, junto à praia, e só chegaram em 1825. Portanto, temos uma freguesia secular bastante distante e uma comunidade nova ancorada aqui na praia há pouco tempo. Chegaram em 1825, desenvolveram a pesca depois do desenvolvimento populacional, acho que não se identificavam com as festividades dos nossos lavradores. Portanto, que eram festividades, cultos ligados à terra, ligados às colheitas, ligados ao gado, como São Silvestre, São Sebastião, às colheitas. Daí que serem frequentadores da festa da Cera da Bonança de Carreço. Existia a poucos quilómetros daqui, também se chamava Senhora da Bonança, e os nossos pescadores frequentavam a festa e eram irmãos dessa confraria. Alguns dos nossos pescadores tinham grande influência na própria festa e na própria confraria da Senhora da Bonança, e creio que foi a partir daí que eles trouxeram essa devoção que lhes era querida também para Vila Praia de Âncora, já que era um culto, uma devoção da bonança, portanto, que aplacava as tempestades, que lançava as bênçãos à faina, lançava as bênçãos aos seus barcos e às suas famílias, e daí trazerem-na para cá. Claro que logo depois foi um grande êxito esta festa. Em 1885, no terceiro ano de festa, já um cronista do Jornal da Manhã do Porto já referia que era a segunda maior da freguesia de Gontinhães. Devido à sua genuinidade, devido à sua tipicidade, devido aos próprios interlocutores que eram os pescadores. E dizia que já era a segunda da freguesia e que dentro em pouco seria a primeira, e efetivamente ela é, na atualidade, a rainha das festas em Vila Praia de Âncora. Claro que as comissões trabalharam bem, no sentido em que divulgaram bem a festa e potenciaram os meios de comunicação e de transporte de forma que as pessoas viessem à festa. Então, tinham comboios especiais para trazerem as pessoas, quer que viessem de Valença, quer que viessem de Viana, tinham carreiras que traziam agentes de todo o Val do Âncora, tinham igualmente a abertura das fronteiras durante as festividades com Laguardia, porque muitos desses pescadores eram naturais de Laguardia, portanto havia familiaridade e traço e relações muito próximas com Laguardia, então as fronteiras também estavam abertas. Os de Gontinhães, os pescadores de cá, iam à festa de Santa Tecla, que era no primeiro fim de semana de setembro, e eles vinham à nossa festa no segundo fim de semana. Essa escolha de data também foi muito importante porque estávamos em plena época balnear, portanto apanhava que iniciava em agosto e terminava em outubro. Primeiro vinham as famílias das cidades, Porto, Lisboa, Guimarães, Braga, e depois, mais tarde, depois das colheitas, vinham os lavradores do interior, das freguesias e concelhos de interior. E, portanto, conjugou-se uma data muito interessante, até depois de passarem as grandes festividades de Viana ou outras nas proximidades, portanto, foi um momento ideal, e daí ter adquirido muito êxito logo desde o princípio. Ela inicialmente e até 1857 prolongava-se só por 2 dias, sábado e domingo. Durante o sábado havia cerimónias religiosas, no domingo era o dia central com a grande procissão religiosa da Senhora da Bonança, e havia também as bandas. As bandas eram muito importantes porque Vila Praia de Âncora sempre foi uma terra de música e de músicos e de bandas musicais.
E, portanto, as bandas tinham muita importância na medida em que atraía muitos forasteiros e todos os habitantes a ouvirem, a escutarem, a discutirem qual das bandas era a mais importante. Este foi mais ou menos o programa, com pequenas nuances, mas que não perduraram ao longo do tempo, até 1857. Em 1857 ela cria uma nova dinâmica. O início dos festivais de folclore atraíam pessoas de todas as freguesias e de todo o Alto Minho e não só. E havia um outro momento interessante, que era a da recolha dos peteiros da Senhora da Bonança. Os pescadores, desde sempre, mesmo na construção desta capela, em 1889, fizeram questão de atribuir o produto da venda de pescado de um dia que revertia para as obras. E, portanto, eles todos os anos iam fazendo um peteirinho com os trocos do seu dia-a-dia, das suas contas, até à festa da Senhora da Bonança. E, portanto, a Comissão de Festas ia prestar-lhes homenagem e fazer a recolha dos peteiros das embarcações, bem como do comércio. Uma terceira, e não menos importante, foi a reorganização de concursos pecuários. Os concursos pecuários atraíam, cujo intuito não era o prémios às melhores cabeças de gado bovino galego, atraíam, e com prémios pecuniários muito elevados, atraíam lavradores de toda a região, que vinham disputar esses prémios. Inclusivamente depois dos prémios atribuídos havia um desfile dos exemplares que tinham ganhado o prémio. Em 57 já estava a criar balanço. Em 60, um novo momento que na atualidade é um dos mais relevantes nas nossas festas, que é a procissão à Senhora da Inso. Os pescadores de Vila Praia de Âncora sempre tiveram uma grande devoção, um grande amor à Senhora da Inso, porque naquela passagem, em frente ao forte, há muitas correntes, há muitos bancos de areia que hoje estão de uma forma, amanhã estão de outra, há rochas que estão escondidas e a passagem ocasionou muitos naufrágios e muitos sustos, naturalmente. E, portanto, a Senhora da Inso assumia-se como um farol da navegação. Começaram-se a fazer piqueniques e daí instaurar-se a procissão à Senhora da Inso, que outro grande êxito, na medida em que é bonito, não é? Chegarem os barcos todos, é muito colorido, com aquelas fitinhas todas, é uma emoção forte quando a Senhora da Inso sai do barco e faz as voltas ao portinho. E, portanto, foi, penso eu, que aliás, dos 2 dias passou a 5, hoje está em 4, mas muitas vezes havia a procissão de regresso, que já saltava para segunda-feira. Portanto, essa sequência de atividades prolongava-se de quinta a domingo e algumas vezes na segunda-feira com o regresso dos barcos que iam entregar a Senhora da Bonança ao Forte da Inso na época. Depois, mais tarde, nos anos 70, 80, iniciaram-se os cortejos etnográficos, que também têm muita importância porque eram chamados à participação, eram chamadas todas as freguesias do Vale do Âncora e vizinhanças, portanto todas elas trazem os seus quadros etnográficos e daí organiza-se novamente ao sábado à tarde e pronto, é uma enchente também nesse dia, são todos, não é? São todos, para além do fogo de artifício, da entrada das fanfarras, das cerimónias solenes com os nossos bombeiros, dos concertos à noite, uma série de outras atividades que também são importantes e fazem no seu todo o que são as nossas festas da Senhora da Bonança. As festas da Senhora da Bonança, claro que têm uma importância focal para Vila Praia de Âncora, são as festas maiores. Existem outras, a Festa da Padroeira, Santa Marinha, de São Brás, mas esta é marcante, é o momento em que todos os ancorenses recebem os nossos convidados, os nossos
festeiros ou forasteiros, como antes se dizia, e temos o prazer de acolher bem. Vila Praia de Âncora agradece esses 4 dias passados em alegria e em devoção com todos eles. E naturalmente que o domingo é o dia maior dentro do calendário de festividades, na minha opinião, porque é o dia da procissão da Senhora da Bonança. Ela sai daqui, em frente à capela, às 15h30, percorre a freguesia toda, para em frente ao nosso portinho. Há ali uma alocução, um sermão alusivos à vida do pescador, às vicissitudes que ele passa ao longo do ano, e no final há uma bênção geral das embarcações e das famílias e da faina para mais um ano de trabalho. Foram 137 anos de festa da Senhora da Bonança sem interrupções, que eu tenha conhecimento. Penso que não houve um ano em que não se celebrasse a festa, com maior ou menor ou mais ou menos dias. Na atualidade vivemos dias algo conturbados, mas os novos recursos digitais permitem-nos estar presentes na ausência. Daí que esperamos que o próximo ano seja diferente, volte à normalidade e que possamos receber de braços abertos todos os nossos convidados e amigos e forasteiros que nos queiram visitar.